Nossos cumprimentos a todos. Hoje trouxemos como tema do capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo: honrai vosso pai e vossa mãe, onde vemos no item 9 a seguinte advertência, o seguinte alerta a todos os pais. Ó espíritas, compreendei agora o grande papel da humanidade. Compreendei que quando produzis um corpo, a alma que nele encarna vem do espaço para progredir. Inteirai-vos dos vossos deveres e ponde todo o vosso amor em aproximar de Deus essa alma. Tal a missão que vos está confiada e cuja recompensa recebereis, se fielmente a cumprirdes. Os vossos cuidados e a educação que lhes dareis auxiliarão o seu aperfeiçoamento e o seu bem-estar futuro. Lembrai-vos de que a cada pai e a cada mãe perguntará a Deus: que fizeste do filho confiado à vossa guarda? Se por culpa vossa ele se conservou atrasado, tereis como castigo vê-lo entre os espíritos sofredores, quando de vós dependia que fosse ditoso. Então vós mesmos, assediados de remorsos, pedireis vos seja concedido reparar a vossa falta. Solicitareis para vós e para ele outra encarnação em que o cerqueis de melhores cuidados, em que ele, cheio de reconhecimento, vos retribuirá com seu amor. Recorremos a esta mensagem de Santo Agostinho, contida no Evangelho, para introdução a umas perguntas e respostas contidas no livro Divaldo Franco Responde, volume 2, no item onde se chama Pais e Filhos. Lembrando que essas perguntas foram tiradas de programas de TV onde Divaldo teve a oportunidade de responder de forma clara, lógica e didática a todas as perguntas relacionadas a esse tema. E vamos então a elas. A rotina da família moderna é bem diferente do que era anteriormente. Os pais passam muito tempo longe dos filhos e quando chegam em casa, muitos sentem-se culpados e acabam por se tornar permissivos com os filhos em função da culpa. Qual a consequência disso na educação? Seria essa uma das perguntas e vamos à resposta. A consequência é negativa. Se os pais são levados ao trabalho para obterem maior conforto ou para se realizarem do ponto de vista pessoal, devem conversar com os filhos naturalmente e explicar-lhes essa necessidade. Entretanto, precisam reservar um período para a convivência com os filhos, porque o fato de terem assumido a maternidade ou a paternidade exige-lhes um compromisso de responsabilidade, do qual não se podem furtar. Cabe-lhes diminuir a carga horária fora de casa, para poder conviver mais com o filho, principalmente no período da infância, que é imperdível e passa muito rapidamente.
Essa convivência faz com que nasça entre pais e filhos uma intimidade encantadora, além do respeito, que não pode ser negligenciado. A criança tem muita habilidade em entender, aprende desde cedo quais são os seus limites e até onde pode ir. Na hora em que extrapola, a simples mudança de semblante do pai ou da mãe é o suficiente para que ela compreenda que fez algo errado. A criança já não sente a necessidade de insistir por causa do hábito adquirido ao longo da constante correção dos pais, que orientam os seus instintos naturais. E Divaldo continua: muitas vezes as mães dizem-me: não consigo lidar com meu filho de 4 anos. E eu lhes respondo: isso acontece porque há 4 anos a senhora não o educa. Não será agora, mediante uma resposta mágica que lhe dê, que irá diminuir as reações dele. Há de fazer todo o exercício de reeducação. Por isso, os pais deveriam ser educados antes de poderem educar. Quando não são educados, o que irão transmitir? Quando estão de bom humor, concordam com quase tudo, mas quando estão de mau humor, reagem. Daí a necessidade de reservar aos filhos o tempo que eles necessitam nos trabalhos escolares, nas conversações, nos desportos. Os pais necessitam investir moralmente na educação dos filhos e não somente delegá-la a funcionários, utilizando-se de recursos financeiros. A seguinte pergunta foi relacionada como os pais devem agir com os filhos adolescentes. A fase de adolescência é a mais difícil para a educação. Alguns jovens se tornam rebeldes e culpam os pais por qualquer coisa. Às vezes sentem, inclusive, vergonha dos pais diante dos amigos. Como os pais devem agir para tornar essa fase da educação mais amorosa? Divaldo responde de forma clara e precisa. Através do diálogo tranquilo, coloca-se ponte nos abismos dos relacionamentos. Quando há um diálogo permanente na transição para a adolescência, não há rebeldia. E quando ocorre alguma turbulência, está havendo um pedido de orientação, de amparo. Quando o adolescente começa a passar pelo turbilhão dos hormônios da sexualidade, ocorre-lhe uma erupção vulcânica no organismo. Se existe o hábito de conversa entre pais e filhos, tem-se a oportunidade saudável da orientação. Vamos a outra pergunta dirigida ao Divaldo Franco. Existe alguma consequência para os filhos quando os pais assistem a filmes de terror, de violência ou até mesmo a filmes com cenas de sexo explícito, mesmo que os filhos não estejam presentes? E vamos à resposta de Divaldo. No lugar onde adultos se reúnem para acompanhar cenas de agressividade, de sexualidade, o clima psíquico é perturbador,
porque atrai entidades semelhantes que passam a conviver com a família. Esse ambiente de natureza tóxica irá influenciar os adolescentes e as crianças. Chamaremos a isso de psicosfera mórbida. A psicosfera significa uma atmosfera psíquica, ou seja, um campo de emanações eletromagnéticas que envolvem o ser humano. O mesmo significado de aura. Portanto, uma psicosfera carregada de sensualidade, em que o indivíduo sente prazer em acompanhar as cenas forjadas pela mídia, irá trazer transtornos de conduta para o casal. As cenas de violência e de erotismo vão criar também determinadas reações que irão explodir na conduta dos filhos. Existe um fenômeno chamado mimetismo, que é uma herança do mundo animal, que nos leva a absorver determinados comportamentos pela sua constante exposição e que produz resultados danosos à harmonia familiar. E vamos a mais uma pergunta direcionada a Divaldo. Qual a importância do Evangelho no lar para a harmonização da família? E o que fazer para que ele não se torne desestimulante com o passar do tempo? O Evangelho no lar é de importância primordial, não como um ritual que é sempre desagradável. A repetição monótona e enfadonha produzirá uma reação oposta ao desejo de quem o faz. O momento do Evangelho no lar deve ser um instante de confraternização da família, uma reunião com os filhos em volta da mesa durante um período reduzido, digamos de uns 30 minutos, para uma conversação saudável à luz da palavra de Jesus. Ler um pequeno texto, comentar, narrar uma história edificante, meditar em torno de uma página do Evangelho segundo o Espiritismo, orar, pedir aos filhos que também orem, desfrutar de um momento de comunhão, apresentar os conflitos, dialogar a respeito das dificuldades de relacionamento, tudo em clima de paz. Isto é muito favorável e psicoterapêutico, porque proporciona à família uma agradável catarse. Um momento para uma libertação psíquica que o ser humano vivencia quando consegue superar algum trauma, como medo, opressão ou outra perturbação psíquica. Aquele que está magoado exterioriza o que sente, elucida-se a razão do conhecimento, dilui-se a mágoa e advém o bem-estar. Acima de tudo, procurar oferecer uma psicosfera de um momento de prazer que é a convivência familiar, não de um compromisso, de um dever, de uma coisa desagradável. Trata-se de uma excelente proposta de união familiar em torno de Jesus e suas preciosas lições. Por hoje vamos encerrando o tema pais e filhos e retornaremos numa próxima oportunidade. Muito obrigada e ótima semana a todos.